Olá a todos, meu nome é Beatriz, eu sou do 8º período de Ciência da Computação da Faculdade Unip e hoje eu vou estar falando sobre meu trabalho relacionado à análise de microdados da matéria de Ciência de Dados e Aprendizagem de Máquina do professor Pablo. Então, meu trabalho, eu analisei os microdados do Enem 2024 e o objetivo desse trabalho foi importar a questão do dataset, dos microdados e realizar a limpeza, explorar os dados e gerar algumas visualizações para a gente conseguir identificar padrões relacionados ao desempenho dos participantes. Então, a primeira parte é a questão da importação e contexto relacionado a esse trabalho. Aqui na tela a gente está vendo o Jupyter Notebook, que foi de grande utilidade para a gente conseguir seguir uma etapa e processo para fazer a análise dessas informações. Então, para isso, a gente usa esses tópicozinhos aqui, esses quadrados retângulos, que é chamado de células de importação. Então, já contextualizando relacionado ao trabalho, como esse dataset do Enem é muito grande, a gente trabalhou, como você pode ver aqui, em uma amostra dos 20 mil registros de maneira aleatória, para tornar a análise um pouco mais leve, mas a gente conseguir mesmo assim ter um padrão. Então a gente pegou colunas que vimos que poderia ser importante para fazer essa análise, como o sexo, faixa etária, o estado onde a prova foi feita, a nota da prova objetiva e a nota da prova de redação. Então, como você pode ver, eu já executei aqui e ele trouxe para a gente uma tabela mostrando pelo menos ali as 4 linhas da tabela, mostrando a questão dos dados, da faixa etária, sexo, o estado da prova, nota objetiva e também a nota de redação. E aí, para a gente conseguir ter essas visualizações, começamos nessa etapa a fazer a limpeza. A gente removeu os registros que não tinham notas e a gente começou a padronizar as categorias. Como? A gente mapeou a questão do sexo, M para masculino e F para feminino. A gente traduziu os códigos de faixa etária para valores mais compreensíveis, como 17 anos, 18 anos, enfim, faixas de idade. E a gente viu que esses tratamentos melhoraram muito e trouxeram para nós informações um pouco mais objetivas e organizadas. Após isso, fomos para a terceira parte, terceira fase da etapa, que é a questão da análise exploratória das informações. Quando a gente começou a comparar as informações, iniciamos com a questão do sexo, você pode ver que em relação ao sexo, as mulheres elas tiveram um desempenho muito melhor em redação do que os homens. Os homens tiveram um desempenho melhor em matemática, como você pode ver aqui, e as mulheres tiveram um desempenho melhor em redação. Então, nessa faixa etária, a gente já conseguiu ter a nossa primeira análise exploratória, sabendo que dividimos ela em sequência, como eu vou mostrar posteriormente. Na próxima etapa da nossa análise, a gente começou a questão da faixa etária. Dentro dessa faixa etária, a gente viu que os melhores desempenhos são entre as pessoas de 18 até 20 anos de idade, onde os participantes que têm um pouco mais de idade, com uma faixa etária maior, eles tenderam a apresentar notas mais baixas. De maneira sequencial, fomos para a última parte, que é a análise regional, onde agrupamos por estado, e aí a gente conseguiu ver que teve uma disparidade regional, onde os estados de Sudeste e Sul tiveram notas mais altas, enquanto Norte e Nordeste apresentaram médias mais baixas, e consequentemente a gente vai falar sobre isso na conclusão. Então, nas últimas, que são as colunas derivadas, a gente criou uma coluna de nota total, que somou a nota objetiva e também a nota de redação,
e em seguida a gente classificou os participantes em faixas de desempenho, por exemplo, do muito baixo até o muito alto. E a gente percebeu que a maioria das pessoas elas ficaram entre baixo e médio, com poucos chegando no nível realmente de muito alto. Então, depois disso, a gente exportou 5.000 registros em um novo arquivo CSV, né? Para garantir que esse nosso trabalho ele consiga ser exportado e compartilhado facilmente. Enfim, a conclusão dessa nossa análise foi que a gente identificou alguns pontos que podem ser interessantes. Que a primeira questão que eu adicionei aqui é a diferença de gênero, né? Que as mulheres elas tendem a destacar-se em relação à redação, enquanto os homens foram superiores em relação às notas mais objetivas, né? E a questão da faixa etária, que as pessoas que estavam entre 17 a 20 anos, até 25, 26, até 30 anos, elas tiveram uma nota melhor, mostrando a questão da desigualdade de acesso e diferença no tempo de afastamento da escola, né? A outra parte é a questão da disparidade que teve em relação às regiões, onde os estados de sul e sudeste tiveram médias maiores e enquanto o norte e nordeste tiveram notas mais baixas, onde a gente vê de fato a reflexão relacionada à desigualdade educacional regional, né? E é uma base extremamente histórica em relação às regiões do Brasil. E aí a gente viu a questão também da distribuição geral das notas, né? Onde a maioria dos candidatos ficaram entre o desempenho de baixo e médio, tanto na objetiva quanto na redação. Então pouquíssimos alcançaram as notas máximas, né? Então depois disso, a gente combinou as duas notas, mas de fato conseguindo dividir essas duas informações, a gente teve essa visualização, né? Enfim, esse foi o nosso estudo relacionado a microdados de 2024, perdão. E é isso. Agradeço a todos e obrigada pela atenção. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde.